Os momentos capitais da passagem do Rabi de Nazaré, Yehoshua Bar Yosef, pelo plano físico desse mundo, nós vamos encontrar no Evangelho do apóstolo João passagens sequenciais que, como todas as passagens da Escritura Sagrada, e no caso aquelas que se referem à passagem do Rabi por esse mundo, nos trazem lições fundamentais de vida que não são apenas belas palavras, que podem ser entendidas ou mesmo contestadas pelo seu significado superficial, mas que, ao contrário, são palavras, segundo a palavra do próprio Mestre, que são espírito e vida. Esses momentos capitais se iniciam na multiplicação dos pães que é descrita no Evangelho referido, em que, numa elevação à frente do Mar da Galileia, mais de 5.000 pessoas se reuniram a ouvir a palavra do Mestre, que ali, junto com as curas, com seus movimentos sublimes, atraía já as multidões. E o Mestre, conduído daqueles que ficaram um dia inteiro a ouvi-lo, chega aos seus discípulos e diz: dai-lhes de comer. Uma primeira reação que combina perfeitamente com o estado de consciência em que viviam até aquele momento os seus discípulos mais chegados e em que vivemos todos nós. Os discípulos a ele respondem: mas como, Mestre? E ele diz: o que tendes? Há um menino, diz André, que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Sem titubear, o Mestre diz: dai-lhes de comer. Como já haviam visto cenas que rompiam a clausura da realidade chamada realidade comum, os discípulos juntaram cestos e viram estupefatos aqueles 5 pães e 2 peixes se multiplicarem e alimentar a toda aquela gente, ainda sobrando 12 cestos de pães. Essa passagem dá início a uma sequência de eventos em que o Mestre vai desdobrando primeiro a natureza da consciência que ele vivia. Começa a mostrar que ele vinha e viveria e vive no Pai, o que poderia acontecer com todos os discípulos que o rodeavam. E vai se utilizando de símbolos vivos a demonstrar o poder que reside dentro de cada uma das criaturas, não apenas em criaturas eleitas ou supostamente eleitas pela divindade, mas que era a expressão viva da presença, a presença do Criador, o Pai, como ele o chamava, em toda a sua criação. Esses eventos vão em sequência demonstrando que a atenção, a força e todos os movimentos internos e aqueles externos das criaturas, filhas da divindade, deveriam começar por onde a fonte, ela mesma, provém.
E essa sequência belíssima vai terminar na chegada do Mestre a Jerusalém, na festa dos tabernáculos. Ali, à frente dos sacerdotes, que representam não apenas os sacerdotes da religião, que naquele momento enclausurava o espírito da Torá, em rituais, em obrigações, simbolizando o que fazem os pretensos sacerdotes em todos os tempos e escolas e instituições religiosas. O Mestre à frente deles demonstrava com clareza que o que importa é a palavra viva, o Espírito, e que quando queremos realizar aquilo que ele mostrara, o poder que ele, não por exibição nem por glória, deixara claro existir dentro de cada um de nós, devemos buscar a fonte que ele denominava de o Espírito e devemos buscar a vida que ele deixara bem claro que era a ordem do universo e não a morte, em que viviam todos aqueles que estavam à sua volta e que infelizmente ainda vivemos quase todos nós. As lições insuperáveis transcendiam as estruturas religiosas, tanto as daquela época, quanto as que infelizmente se formaram em volta da sua vida e da sua palavra posteriormente. Hoje, nos tempos em que vivemos, urge que se resgate a natureza viva do Cristo, que não se personificou apenas e somente na figura excelsa, sim, de Yoshua Bar Yosef, Jesus de Nazaré, mas que pode também, excelsa, sim, se expressar em cada um das mulheres e homens que habitam o solo físico desse mundo. Chegados os tempos em que as religiões devem ceder espaço à espiritualidade, para que, a partir da fonte, cada um de nós possa não só beber dessa água, mas ser dela canal, para que, tal como as palavras do Mestre, nesta sequência belíssima de eventos e de ensinamentos diz, num determinado momento, aquele que conhecer e beber da minha natureza, do seu ventre fluirão rios de água viva. Todos nós buscamos vida, porque vida é felicidade, é liberdade. Mas nenhum de nós, como os discípulos ao seu redor, compreenderam ou compreendemos o que é comer da carne e do sangue do Cristo vivo. Religiões se digladiam há centenas de anos. O ego humano constrói castelos e castelos de ilusão, um após o outro. Mas o chamado persiste. E a possibilidade de abrir os olhos e ver está a todo momento ao nosso dispor. É apenas necessário que a decisão nasça no fundo de nossa alma e deixemos de lado todas as ações que significam apenas uma coisa:
continuamos mortos a enterrar mortos. E é preciso que sejamos vivos a viver a vida em plenitude, pois assim não será apenas no mundo vindouro, distante dessa ou daquela forma, segundo a interpretação das diversas escolas religiosas, mas um mundo vindouro que se manifesta exatamente neste momento, aonde estejamos, no mundo físico, e se manifesta quando a Ele dermos passagem dentro de nós, como rio de água viva. Assim é, e assim deve ser, o caminho de toda filha e de todo filho, de um Criador onipotente, que nos deixou selados com sua imagem e semelhança. É hora de não apenas recordar isto, mas de tornar real, rompendo todas as ilusões e todos os grilhões, esta natureza, pois todos nós somos Cristos. E essa verdade, ninguém será capaz de abalar em sua estrutura profunda e real. Que a paz seja convosco. Muito boa noite. Ô, luzinha boa, né? Essa luz aí faz um... Boa noite para todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Não cansamos de repetir que essa palavra nossa, ela expressa com absoluta realidade o que nós temos aqui como propósito. Essa casa é nossa, o trabalho é nosso, o aprendizado é nosso, e tudo aqui se faz em conjunto. Temos a noção e a consciência disso. Temos avisos? Eu tenho especificamente um convite, vou mostrar, trazer aqui, mas avisos da casa. Temos, né? Sim. Oi, gente, boa noite, mais uma semana. Lembrando que a gente está um pouquinho mais de um mês do retiro. Então, quem ainda não se animou, quem quer se animar, quem quer perguntar a gente o que é, como é que é, como funciona, o que é isso, o que é esse encontro, o que é esse momento da gente estar junto, reunido, ampliando os conhecimentos, ampliando esse nosso entendimento daquilo que viemos aqui fazer. Já temos o tema. Qual é o tema? Esqueci o tema do retiro. Encontro com a vida Encontra com uma vida plena. Olha, vê só, eu estou precisando me encontrar, né? Já até esqueci, estou precisando chegar lá para me encontrar. Então, vamos perguntar para a gente como é que faz, quais são as condições para a gente poder estar junto também esse ano, tá? Vai ser em Nova Friburgo, para quem ainda não sabe, e um pouquinho mais de um mês, estamos chegando perto, tá bom? É um tema que, como a gente já conta aqui, esses temas aparecem, eu nunca... Nessa hora vale sempre aquela história do telefone. Tá, vocês estão ouvindo? Entrou para cá? Melhorou? Não. Será que fica? Mas se ele precisa aumentar muito também... A foto tá aí? Não. Acho que hoje não, né? Vai ter um anúnciozinho aqui, do Rodrigo. Já. Mas eu só quero lembrar que esses temas são, segundo aquilo do Chico Xavier, né, toca o telefone de lá para cá. Então, assim, eu espero esse até que tocou, acho que com uma certa antecedência. Então, é um trabalho que está demandando... Eu tenho já me dedicado a preparar o que seja esse encontro nosso,
e espero conseguir refletir sempre o que os nossos amigos propõem, o que eles nos trazem. Então, aqueles que estiverem lá vão nos dar muita alegria. Diga lá. Gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém hoje pela primeira vez aqui? Tem bastante gente. No dia 26 de outubro, no sábado, a gente vai fazer aqui um bazar beneficente e vamos fazer também um feirão de livros. Vão ter quase 2.000 títulos de livros. A gente vai fazer um preço um pouco abaixo do mercado. Todos novos, né? Todos novos. Vocês vão poder levar para casa e testar as letras, uma a uma, conferir se o texto está certo. E esse feirão e esse bazar, o intuito é sempre arrecadar fundos para casa e a gente também confraternizar e se aculturar um pouco, que são livros todos sobre espiritualidade, de um espectro bem amplo da espiritualidade, não só espíritas. E vai ser no dia 26, de 10 às 17 horas. Quanto ao bazar beneficente, quem tiver objetos, joias, relógios que queiram doar e não usem mais, vão ser super bem-vindos. A gente vai converter essas joias para a nossa joia, que é a casa de Padre Pio, o nosso tesouro precioso, a nossa casa de aprendizado, nossa casa de transformação, desenvolvimento pessoal e espiritual. Essa casa aqui para a gente é o nosso querido lar, né, onde a gente está sempre aprendendo alguma coisa, onde temos nossos mestres, temos nossos alunos, e às vezes essas posições se trocam constantemente. A gente está sempre aprendendo muito junto. E é sempre bom para vocês que estão em casa e tiverem uma vontade intensa de contribuir. Vocês podem perguntar, eu te dou a conta daqui a pouco pelo comentário aqui. Vocês podem depositar de casa. Hoje nós estamos no ar e não vai ter o break, né? Porque o não vai ter break hoje. Então, o link que eu mandei para todo mundo aí pelo WhatsApp, eu mandei para todo mundo na internet. Vocês podem manter esse link que vai estar o tempo todo vendo a palestra. E quem quiser hoje sentir uma vontade boa de fazer uma doação, agora a gente tem maquininha de cartão. Então tá lá embaixo. Não, a gente está brincando, mas a gente está sempre fazendo essa campanha de contribuição com a casa, né? A gente continua atendendo 80 famílias e atendendo muita gente na parte da espiritualidade. Então, a gente precisa de estar todo mundo junto nesse processo. É só isso. Obrigado, gente. Quem não tem dinheiro vai ter. Seminário do Luiz Augusto, dia 27. No dia seguinte, adivinha qual é o tema? Dinheiro. A energia do dinheiro. Nada mais peculiar e preciso. A energia espiritual do dinheiro. A energia espiritual do dinheiro. Então é isso aí, gente. Dia 26, todo mundo aqui. Dia 27 também. Vai ser um intensivão no Padre Pio. Todo mundo sábado e domingo aqui. Obrigado, Luiz. Valeu, Marquinho. Bom, eu quero chamar agora para passar, para demonstrar que a gente vive o nosso grande lema aqui é cooperação. Então a gente está sempre aberto a cooperar, porque isso é que move o mundo, a força da cooperação, da equipe. Eu quero chamar uma pessoa que é muito cara para mim, que é o Rodrigo, que a gente já se conhece há muitos anos, desde que ele não tinha barba, não falar nem o que. Desde que eu tinha cabelo, eu não tinha barba. O Rodrigo trabalha no MAP, que é uma casa que é muito querida nossa, e eles vão fazer um evento, o Ivan nos pediu, e ele está aqui para compartilhar conosco algo que a gente também vai se somar a esse esforço, porque é assim que a gente realiza as coisas. A palavra é tua. Ivan Perdigão. Muito boa noite a todos. Pode levantar um pouquinho. Deixa eu segurar aqui o microfone, eu não tenho muita habilidade. Bom, pessoal, muito boa noite. Eu quero primeiro agradecer ao Luiz Augusto por esse espaço, esse irmão de tantos anos, que eu preciso dizer que me ensinou a, através da arte, divulgar a doutrina espírita. Talvez ele nem lembre disso, mas lá no Lar de Frei Luís, quando eu ainda era um garoto, 17 anos, eu cheguei lá, eu fiz uma proposta a ele, né? Se nós podíamos montar um coral e um grupo de teatro na mocidade. E ele, obviamente, nos apoiou de todas as formas. Eu vou falar do Coral do Márcio. Mas para você ver que desde então eu sempre estive ligado de alguma forma a algum movimento cultural para divulgar a doutrina. Porque todas as formas de arte, todas as expressões artísticas são expressões da divindade, né?
Então, estou aqui para convidar para esse evento, dia 20 de novembro, lá no KM de Vantagens Hall, antigo Metropolitan, lá no Via Parque, na Barra. Dia 20 de novembro é um feriado, então vai ser uma oportunidade bacana de vocês ouvirem boa música, música de qualidade. Nós vamos cantar o Brasil, vão ter músicas que a gente vai transitar entre o samba e o MPB. Vai ter alguma coisa mediúnica dessa vez? Não, não vai ter. Não, porque já teve. Né? É porque o MAP ele é quem organiza todos os encontros, como chamam? Os seminários do Divaldo, né? Todos os anos. E a gente espera que ainda tenham mais anos pela frente. Mas, enfim, então eu estou aqui para fazer esse convite. É R$40 o ingresso. Se vocês não puderem ir, não puderem nos prestigiar, compre para presentear, que é um excelente presente, porque é um espetáculo com orquestra ao vivo. Vão ser 4 atos, não vai ser enfadonho, não vai ser aquela coisa de sai um coral, entra outro, né? Vai ser muito bacana. Tá? É de diversas tradições, né, que você me falou. Sim, isso é muito relevante. O MAP é uma ONG, né? É uma ONG que pauta seus trabalhos, Movimento de Amor ao Próximo, pauta seus trabalhos na doutrina espírita, né? na filosofia espírita. Mas nós somos abertos a todos os segmentos religiosos. E esses 11 corais são regidos por um único maestro, Luiz Lima, já foi maestro da Petrobras, do coral da Petrobras, e nós vamos ter corais da Igreja Católica, corais que não têm ligação com nenhum segmento religioso, como do Clube do Flamengo, do Regata de Flamengo. Flamenguistas, por favor, tem que ir lá prestigiar. Bom, eu sou flamenguista, né? Mas tudo bem. Tem time, então tá. Então tá. Não quer se comprometer, né? Mas, pessoal, vai ser muito bacana, vai ser uma excelente oportunidade. Depois, vai ser de 10 ao meio-dia e meio. Então, quer dizer, pode sair dali já até almoçar no shopping com a família, tá ok? Eu vou deixar os convites aqui com o Michael, óbvio, o marqueteiro número 1 da casa. Não tem pessoa melhor para Pergunta isso. que não quer calar. Vai ter gol do Gabigol? Bom, tá tendo, né? A gente não pode reclamar. Pessoal, muito obrigado, tá? Boa noite a todos. Pô, sempre viu. Legal. Obrigado, irmão. Aqui, por favor. Pô, uma alegria, imagina. A gente já tá careca, você ainda tá de cabelo preto. Mas eu disfarço a barba. Bom, gente. Nós continuamos num momento de intensidade vibratória. E aí, hoje, você consegue repetir o título do nosso encontro hoje, não? Além que eu acho que é muito importante, porque tem tudo a ver com esse processo. Hoje nós estamos homenageando a nossa mãe espiritual. Eu até brinquei, falei que você ia falar o tema. E aí no fim eu falei, boa noite, vamos fazer a oração de encerramento. Porque o tema é tão grande. Eu falei, não vai fazer o tempo para encerrar por leste. Eu vou dizer o tempo, peraí que eu tenho escrito. Da festa dos tabernáculos. Isso. Ó. Sucote. Ah. Homenagem a Teletantado. Aham. A gente não podia deixar de homenageá-la porque no dia 15 de outubro, que é amanhã, se comemora no cristianismo católico a festa da Santa Teresa d'Ávila, que não desencarnou nesse dia, viu? Santa Teresa d'Ávila ou Teresa de Ávila desencarnou no dia 4 de outubro, no dia que se comemora Francisco de Assis. E ela, como outras grandes santas que depois a sucederam, e algumas que a precederam, usavam o cinto da ordem franciscana, mesmo sendo uma carmelita descalça que reformou o Carmelo. E é uma figura de uma grandeza absurda que transcende a Igreja Católica, até porque ela foi muito questionada. Nós vamos falar um pouquinho dela depois, porque hoje faz parte. Ela se insere perfeitamente no contexto hoje desse nosso encontro, porque de família judia, o seu avô paterno, o seu bisavô paterno era um judeu convertido em Toledo, que teve que inclusive desfilar em praça pública mostrando a conversão como se fazia naquela época.
E é uma criatura de uma espiritualidade absurda e de uma profundidade de alma maior ainda. E tinha dons, que a gente poderia usar a nomenclatura espírita, tinha dons de sensibilidade ou de mediunidade que poucos tiveram. É alguém muito especial para o mundo inteiro e para nós dessa família que se congrega hoje na casa de Padre Pio, que se congrega no lar de Frei Luiz, em outros locais, tem um significado mais especial ainda. Nós tivemos, eu particularmente tive, a felicidade de vê-la materializada no Frei Luiz em trabalhos de materialização por mais de uma vez. E algo que é inesquecível, que a gente guarda aqui no sacrário, de ter estado, além de estar, né, quando a gente consegue conectar a uma consciência dessa ordem, o que não é fácil, mas poder vê-la materializada com toda a luz que se materializou ao redor do seu espírito, que ali se corporificava. E a gente fala de materialização, quando se fala em materialização, a gente não fala em algo que apenas é percebido por pessoas com dons especiais. A materialização é uma corporificação e a gente teve a oportunidade de vê-la, e aqui também, na casa de Padre Pio. Por 2 vezes já ocorreu, e ela é alguém que está ligada a nós de uma forma intrínseca, por história de vidas. E a gente não pode deixar de usá-la sempre, a palavra usá-la até nem cabe aí, mas ter nela um modelo vivo, de força, de comportamento. Eu espero ter tempo para a gente falar um pouquinho dela, voltarmos a falar, mas eu não podia deixar de abrir. Vocês estão vendo o retrato dela, que geralmente fica lá no fundo da sala hoje aqui conosco. Essa figura nem fala muito a respeito, porque ela, além de ser uma beleza espiritual, era alguém que tinha uma beleza física muito grande, que foi muito importante nos movimentos internos dela na sua juventude, e que compõe a complexidade simples desse ser, dessa alma grandiosa, tão profundamente também ligada à alma de Jesus de Nazaré, de Yoshua. A ligação é profunda, inclusive em todo o desenrolar da sua vida, dos fatos da sua vida. Isso sempre foi algo muito evidente, importante, que gerou questionamentos e depois gerou compreensões profundas. Então, Teresa, como diz o Chico, eu vou dizer, como diz o irmão do Chico, que coordenava na década de 50 as sessões de psicofonia ou de incorporação que o Chico Xavier fazia, e que estão registradas num livro chamado Mensagens Psicofônicas, que é uma coletânea de diversas mensagens que foram gravadas num gravador de rolo. Como diz o irmão do Chico, que gerenciava ali o trabalho, era sempre um trabalho de desobsessão, e no final vinha alguém para dar uma mensagem. Há mensagens fantásticas, esse livro eu recomendo muito. E Teresa d'Ávila dá uma mensagem psicofônica que está lá nesse livro. E o irmão do Chico diz assim: muitas vezes, como um grão de areia pode refletir o brilho de uma estrela, a mente do médium vai conseguir passar a mensagem trazida por Teresa com a maior fidelidade possível. E nós todos aqui, anunciando a presença dela, ela vem e mostrando o que é ter o brilho de uma estrela. Porque quem tem brilho de uma estrela de verdade tem dentro de si a humildade, que nós certamente não temos. Vem com um discurso completamente em oposto a se autodenominar uma estrela, e mostra a grandeza do seu espírito, e continua trabalhando até hoje, e que para muitos reencarnou, nós já falamos isso aqui, no século XIX, tomando o nome de Thérèse de Lisieux, e que é conhecida como Santa Teresinha da Santa Face. E muita gente até confunde, mas essa confusão é até válida, porque existe uma evidência muito grande de que sejam o mesmo espírito. Nós vamos falar dela daqui a pouco, porque esse título enorme que o Michael falou se refere ao momento que nós estamos seguindo. Então eu quero abrir com uma consideração que não é um lamento, mas é uma observação. Essa casa daqui, ela nasceu com a ideia de poder ter a liberdade de refletir e, a partir daí, conseguir reunir tudo aquilo que todas as tradições espirituais, tudo aquilo que a ciência, tudo aquilo que a arte, tudo aquilo que a filosofia, ao longo da caminhada humana, é uma ousadia absurda, né? A gente não vai conseguir, mas a gente tem essa vontade de conseguir fazer isso se tornar coerente.
para que a gente possa perceber, porque isso é verdade, mas a gente não percebe, que tudo nasce de uma única fonte. Não só nós, como todo conhecimento humano, é fruto de uma só e única consciência. E essa consciência se expressa em cada um de nós, e pelos mistérios da vida, a gente ainda entende muito pouco das razões. E aí de quem queira entender, né? Vamos lembrar daquela história de Santo Agostinho na beira da praia, tentando entender, e aí vê aquela criança com um pequeno recipiente, alguns falam até que era um dedal, abrindo um buraco, colocando, e ele chega lá num sonho e diz: o que você está fazendo? Eu estou pondo o mar aqui dentro. E aí ele fala: mas como é que você vai botar o mar dentro de um buraquinho tão pequeno? E a criança se transforma num anjo luminoso e diz: pois é, e você continua querendo definir Deus e a sua grandeza com a sua consciência. Então a gente tem que ter a humildade de entender que a nossa consciência é divina sim, mas por motivos diversos o receptor que nós temos se tornou muito limitado. Então o nosso grande trabalho é quebrar os grilhões desse receptor para que a gente se transforme num canal cada vez menos limitado, até que não haja mais paredes a nos separar desta natureza e dessa consciência única. Isto é ser um Cristo. E isto é ser um Cristo que não... Todos os grandes avatares, entre eles Jesus, nomearam com perfeição e com precisão que esta natureza crística era algo natural, concernente à própria criação e, portanto, imanente em todos os seres. Em todos nós. Nós todos somos Cristos em potencial. Então isso não tem a ver com igreja, e o lamento aqui vem que principalmente entre, por exemplo, Paramahansa Yogananda vem no século XX e consegue criar um movimento que deixa com muita força as coisas comuns que existem entre a visão védica, a visão oriental, com Krishna, Buda e o cristianismo. E tem muito sucesso em fazer isso, fundando a Self-Realization Fellowship, com outros movimentos que já vinham, como o de Vivekananda, que a Sociedade Vedanta, que ele também mostra isso, mas Paramahansa Yogananda foi muito claro. Isso aconteceu com muita precisão. Entre o judaísmo e o cristianismo, que deveria haver uma facilidade muito grande desse processo se tornar comum, existe uma resistência muito grande de ambas as partes. Talvez uma boa parte dessa resistência seja pela soma de reencarnações que nós, seres humanos, tenhamos tido nos diversos ângulos e estruturas da história, uma hora dentro do catolicismo, outra hora no judaísmo, e gerou um processo de desentendimento dessa raiz comum que atrapalha em muito as lições e a força que isto pode ser. Por quê? Por parte do cristianismo e do judaísmo ortodoxo não há o que se falar. Não se falam, né? Porque tem uma posição absurdamente oposta. Por parte dos cristãos existe sempre a chance de converter os judeus. E por parte dos judeus essa rejeição, porque a figura do Messias fica sempre discutida. Mesmo na Kabbalah, que abre um espaço enorme para um entendimento espiritual que transcende religiões, nós vamos encontrar no século XVI, principalmente no século XV e XVI, o surgimento de uma Kabbalah cristã que tendia, apesar de pegar todas as estruturas da Kabbalah, nasce para demonstrar que Jesus era o Messias. Ora, isso gera reatividade. Como nós hoje temos escolas e várias, vocês hoje com a internet a gente tem acesso a isso, cristianismos messiânicos que usam, e isso é muito comum entre os evangélicos, né, usam a linguagem do judaísmo para tentar mostrar que Jesus é o Messias e judeus para Jesus. Essa briga não existe no fundamento, ela não nos interessa. E se ela fosse entendida como absolutamente absurda, tudo que é vivo das duas tradições aparentemente opostas poderia ser tornado um só, sem que a gente tivesse que reconhecer de um lado Jesus como Messias ou ter que converter o outro para lá e para cá. Até porque o próprio Jesus, isso é que é o mais importante, jamais quis isto e jamais, se a gente olha o que está escrito nos evangelhos, se valeu deste tipo de argumentação para se proclamar esse ou aquele. É claro que o processo foi se constituindo ao longo dos anos, e aí mesmo as escrituras, a gente sabe disso hoje, se a gente tem um olhar histórico, nós que temos hoje uma visão ampla de um processo histórico, se tivermos isenções, vamos ver
que as Escrituras mesmo, em alguns momentos, porque imagine, existem mais de 100 evangelhos, os chamados apócrifos. Foram escolhidos 4, com muita precisão, nem precisavam mais de 4. Mas a gente sabe que os concílios faziam traduções, que se interpretava assim ou aquilo de uma forma ou outra, o que estava escrito ali, com alguns interesses já constituídos. E nós sabemos que surgiu na década de 40 a descoberta de evangelhos apócrifos extremamente importantes, como o Evangelho de Tomé, que é considerado hoje o 5º evangelho. É um evangelho extremamente profundo, que tem uma relação com o Evangelho de João. Eu estou falando isso tudo porque a gente fala da festa dos tabernáculos e da importância do ensinamento, tanto que ela é citada nos Evangelhos de João, no momento que nós vivemos, e esse ensinamento foi transmitido diretamente pelas palavras do próprio Rabi da Galileia. Esse que a gente quer ver hoje. Por quê? Porque nós estamos no meio dessa festa. E que festa é essa? A gente fala festa, a gente até um significado que se dá, mas é a sequência de um processo espiritual que nós ressaltamos aqui nos últimos encontros, que esse ano especificamente ganhou uma importância muito grande, porque fundiu, na verdade é tudo a mesma coisa, mas fundiu, enfim, modos de operar esse processo, esse momento vibratório, vindos das diversas tradições espirituais. Não é comum que num ano solar ou num ano lunisolar, datas que são comemoradas por diversas ou por tradições espirituais opostas se reúnam no mesmo período de tempo e espaço. Esse ano nós tivemos a Quaresma de São Miguel, que existe exatamente para poder abarcar esse período cósmico. Todos os anos dentro do cristianismo, são 46 dias, nos quais estão sempre inseridos o que no judaísmo se chama de Rosh Hashanah, o Yom Kippur, e esta festa dos tabernáculos que em hebraico se chama Sukkot, ou cabanas. O Navaratri, que é a festa hindu, uma das mais importantes, que foi absolutamente coincidente com os 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, onde em 9 dias se homenageiam, se trabalham espiritualmente as 3 grandes faces da Mãe Divina. Dentro da visão védica, Lakshmi, Durga, Lakshmi e Sarasvati, com um 10º dia fundamental que coincidiu com Yom Kippur, que é o dia que o avatar Ramachandra termina com demônios. Tudo é símbolo, gente, que toda a tradição espiritual, todo o conhecimento espiritual é símbolo. Termina com a vida do demônio Ravana, ou Ravana, e liberta sua esposa Sita. Temos, ao longo dessa semana, as 2 festas cristãs que coincidiram, a de Nossa Senhora da Aparecida, a última aparição de Maria em Fátima, a 6ª, a aparição do milagre, em que fenômenos físicos, não existiu talvez outra na história a não ser a abertura do Mar Vermelho, tão evidentes e tão contundentes à visão de milhares de pessoas. E tivemos a beatificação dentro da igreja cristã de alguém que já... Beatificação é só uma formalidade. Ela foi santa desde que viveu aqui, continua sendo, da irmã Dulce. Ora, Yom Kippur e Rosh Hashanah, e agora a festa de Sukkot, que a gente vai detalhar um pouquinho antes de mostrá-la no Evangelho de João, e do significado profundo que Jesus dá a ela. Agora deu uma apagada aqui, passou ali, mas... Essas 2 festas, ou essas duas fendas cósmicas, e o Navaratri e a visão de Maria, se referem à Mãe Divina, ao aspecto maternal de Deus. Porque a Mãe Divina, ou Binah na Kabbalah, ou as 3 expressões dentro dos Vedas, ou, enfim, nós temos Vedas, temos Maria, temos Binah e temos as 3 dentro do hinduísmo, nos mostram que o processo vinculado à face materna de Deus é o processo que está regendo o mundo hoje. E nós temos que nos vincular a esta face entendendo o seu lado misericordioso.
Porque a Mãe Divina também tem um lado, vejamos no aspecto Durga, um lado que aplica a justiça, porque ela é a formadora do mundo. É a Mãe Divina que é o útero dos universos. Dos universos, reparem bem como eu usei essa palavra. Não é apenas o nosso universo físico. A Mãe Divina é a criadora de todos os universos, em todos os seus planos. A face mãe, porque Deus é um só. Pai e mãe são um. Mas a face materna, quando surge, ela precisa que nós a entendamos, e aí é absolutamente necessário o nosso trabalho para transformá-la numa face misericordiosa. Por isso essas festas, tanto a Quaresma de Miguel Arcanjo, quanto as devoções marianas, quanto o Rosh Hashanah e Yom Kippur, se referem a movimentos internos nossos para chegar à Mãe Divina e termos perdão dos pecados, queima de karma, transformações na nossa vida, mas não descem do céu, de graça no sentido de que nós não façamos esforço nenhum. E aí, o processo desse ano foi muito contundente, juntou tudo. E quando termina a festa, com essa palavra festa, não tem festa mesmo. Quando essa data ou essa celebração de Yom Kippur se fecha, entra imediatamente, a partir do dia 15 de Tishrei, que é o mês de Libra, o que nós chamamos de Sukkot, ou a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. O que a tradição fala sobre essa festa? Ela rememora o período em que o povo hebreu, no deserto, passou 40 anos vivendo nômade sob cabanas, ou na verdade não eram tendas de couro, a gente faz umas, né? Mas ainda que não fosse isso, o simbolismo dessas cabanas é mostrar que eles estiveram naqueles 40 anos com todos os defeitos, com todas as lutas, com todos os processos que viveram, estiveram sempre confiando em algo que provinha do alto. Ou seja, nenhum processo no mundo físico existe e vive por si só. Nós podemos ter até essa ilusão, e o mundo às vezes pode nos fazer crer que isso seja verdade. Nós podemos achar que certas criaturas ou certas situações acontecem, vivem com esta... Nascem, vivem e morrem aqui. Não. Nunca. O que nós precisamos entender para nos libertarmos disso é conhecer o processo e passar, não só a entendê-lo, como a buscar o conhecimento, o poder e a libertação dos nossos processos vividos aqui a partir da fonte. A festa de Sukkot, que tradicionalmente se faz, as famílias se reúnem, as que podem construir, que tenham, né, ar livre, constroem literalmente cabanas e vivem ali os 7 dias dessa festa, comendo, usando alguns rituais que se usam com certos vegetais que vivem na Terra Prometida, o salgueiro, a mirta, o etrog, e fazem certos movimentos. Existe um ritual todo, mas isso aqui não é o que menos nos preocupa. Mas a festa é tão importante espiritualmente, tão profunda, porque o primeiro e o grande, na verdade o mais importante, a lição mais importante dessa história, é que essas cabanas são feitas de tetos de palmeira vazados. Para quê? Para que a gente possa contemplar o céu e nos referirmos à origem de tudo que vem para nós de lá. E não só nos referirmos, como nós nos direcionarmos, como nós nos movimentarmos. E ela acontece depois, exatamente depois das datas de Rosh Hashanah e Yom Kippur, onde nós fazemos, primeiro em Rosh Hashanah, eu já falei isso aqui, é um momento em que o nosso karma do ano ou de mais anos, um supercomputador cósmico é processado e apresentado para ser chancelado ou ser mitigado. Em Rosh Hashanah acontece o julgamento, pode se mitigar ali. Em Yom Kippur nós temos mais 10 dias, foi onde caiu o Navaratri, né? E onde entrou a semana que Nossa Senhora de Fátima vai aparecer, né? No domingo. Temos mais 10 dias para poder fazer a modificação para que a misericórdia venha. Mas esses dias são todos os dias em que a gente tem que fazer o esforço nosso.
Quando entra Sukkot, a bênção que nós, com esforço, fomos para buscar nas fontes da vida, esta bênção desce. Ela vem nesse momento do alto para baixo. Então, se eu não fiz antes, né, nenhum movimento nos 40 dias, não fiz a quaresma, não preparei, não vai me valer de nada? Não, vale sim. A gente ainda tem chances, mesmo que a gente não tenha feito movimentos profundos de conhecimento, de libertação interior, de meditação, foi o que a gente bateu aqui, né? Há 40 dias nós estamos repetindo isso aqui, mas com a intenção de que nós nos preparássemos para aproveitar o que esse ano está nos trazendo. Ainda que a gente não tenha feito, nós estamos ainda recebendo essa chuva de bênçãos. Bom, vai ser essa semana inteira. Na tradição espiritual, se recebe a cada dia um dos patriarcas. E se nós vamos entrando no simbolismo, não apenas na superficialidade dessa festa, é um processo que vem pela árvore da vida, desde a fonte de misericórdia que é representada pelo profeta Abraão, e vem descendo a árvore da vida em todas as suas esfirot, né? Abraão é Chesed, ou misericórdia, vai para Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut. São 7, cada uma delas representada por um dos grandes patriarcas de Israel. Por Abraão, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, que era o sacerdote, Yosef, José e David. Cada uma delas simbolizando, não são as figuras. O raciocínio que a gente vai usar para Jesus é o mesmo raciocínio que nós vamos usar para os patriarcas. Apesar de se entender que se receba o patriarca, se faz a festa, hoje é o dia de Abraão, hoje é o dia de Isaac, a gente faz mas no fundo é o que eles, é o canal que eles representam. Ora, Jesus se posicionava exatamente assim. E no Evangelho de João, um dos momentos mais cruciais, eu não vou ler para vocês não se assustem, tá? Eu só vou citar aqui algumas coisas. No Evangelho de João, que é um dos evangelhos mais profundos, quando nós chegamos ao capítulo 7, depois que Jesus faz a primeira multiplicação dos pães, e no Evangelho de João citada apenas uma, Jesus faz a multiplicação dos pães, sobram 12 cestos, e aí ele sai com seus discípulos, ele ficava em volta do Lago da Galileia, do mar de Tiberíades, e daí ele circulava, ele vivia em Cafarnaum, nas cidades, mas ele não havia ido a Jerusalém ainda em alguns momentos. Tinha ido já, mas não era frequente a sua ida ali, e ele estava cada vez mais pressionado pela classe sacerdotal do templo, porque ele proclamava liberdade, ele proclamava a liberdade da alma, ele proclamava uma relação direta do homem com Deus. Tudo que fizeram os grandes avatares, alguns deles foram parar na fogueira, né, depois dentro do catolicismo, mas mesmo dentro do judaísmo, esse processo gera resistência, porque quando alguém fala dessa liberdade e da natureza divina dentro de cada um de nós, que não depende de canais sacerdotais necessariamente que dominam isso, está arriscado, porque mexeu com a dor do ego, mexeu com as estruturas egóicas, a ter uma reação brutal contra eles, que todos eles tiveram. Ora, Jesus não ia a Jerusalém, ficava em volta ali e realizou esse milagre de alimentar 5.000 pessoas. Diga-se de passagem, não foi o primeiro a fazer isso. A humildade dele era tão grande que ele disse assim, eu não sou o primeiro nem o último, muitos vão fazer muito mais. O profeta Eliseu, havia já multiplicado pães, já havia feito multiplicação de azeite, mas sempre mostrando, olha só o detalhe que nos refere a Yom Kippur e a Rosh Hashanah, os movimentos nossos. Quando Eliseu multiplica o azeite da viúva, ele diz assim, o que você tem em casa? Ela diz, eu tenho um copinho de azeite, só me dá aqui. E aí começa a colocar, traz tudo que você puder de talhas, de coisa para guardar. E vai colocando e você vai enchendo. E ela começou a encher, sei lá, quantas talhas de azeite, e vendeu aquilo e pagou a dívida. Jesus, quando vai multiplicar os pães, ele não chega e começa a materializar pão da mão do nada. Ele pergunta para os seus discípulos, o que vocês têm? Tem um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Traz. Os discípulos
já estavam achando que ele não era tão maluco assim, trazem, ele vai, multiplica aquilo e ainda sobram 12 cestos. Mas vejam que ele pede, primeiramente, para saber o que você tem. Então, esse movimento que nós fizemos agora, né, nesses dias, foi esse movimento de o que nós temos para dar. O que eu posso dar em direção à vida para que ela me responda com bênçãos? O meu movimento interno, qual é? E vejam que comparado a 5.000 pessoas que foram alimentadas e sobraram 2 peixes, até que é pouco. O movimento nosso é muito pequeno em relação à multiplicidade de bênçãos que vem. Então, nesse período dos tabernáculos, se alguém fez um mínimo movimento, ainda que ache que não fez, se prepara e deixa a sua cabana aberta para olhar e ter a certeza de que vai receber e de que esta dádiva de bênçãos vai ter influência na nossa vida e vai ser cada vez maior a influência na medida em que nós entendamos que quando recebermos, não estamos recebendo apenas para nós. E melhor ainda se nós nos anteciparmos a confiante. A palavra de Sukkot, que é o plural de sukkah, que é a cabana, que é exatamente essa cabana com tetos de palmeira. A palavra-chave é certeza. Ainda que a gente não tenha isso na vida, mas a gente tem que agir como se tivesse essa certeza. O que eu quero, e o que eu quero deve ser o que eu quero não só para mim, mas o que eu quero para mim e para compartilhar, deve estar movido pela certeza prévia. Jesus deixou isso claro 1 milhão de vezes. Porque ele vai falar isso aqui. Entra num momento capital, ele termina a multiplicação dos pães. No final daquilo tudo, os discípulos pegam um barco, vão para o outro lado do mar e o povo acompanha, correndo atrás dele. Cercam e chegam onde ele está, barcos e pessoas, e ele vira para as pessoas assim: vocês estão atrás de mim? Mas não é porque vocês estão querendo bênção do céu, vocês estão porque vocês comeram o pão, se alimentaram e vocês estão atrás desse pão. Mas olha, não vai atrás só desse pão, vai atrás do pão vivo. E aí ele vai falar isso aqui: esforçai-vos não pelo alimento que se estraga, e sim pelo alimento que permanece. É esse o alimento que o Filho do Homem vos dará. E aí faz uma pergunta que é muito mal entendida a resposta, como quase tudo que ele falou. E o que devemos fazer para trabalhar nas obras ou na obra divina? Jesus responde: a obra de Deus é uma só. É uma só. Que tenhais fé naquele que ele enviou. Aí as pessoas pensam: então eu tenho que ter fé em Jesus, eu tenho que me tornar filiado a alguma escola que diga que ele é isso, aquilo, e estamos separando mais uma vez de nós num erro primário e primordial, a natureza divina que está em nós, colocando isso numa figura externa. Quando Jesus diz que nós temos que ter fé, e a obra única é essa, naquele que o Pai enviou, nós temos que entender que ele está o tempo inteiro, e naquele momento ele vai dizer isso com muita clareza a partir de agora. Esse ser que nós temos que ter fé não está separado de nós, ele está dormindo aqui dentro. O Pai enviou esse ser em diversos avatares para que ele ele fez viver, ele fez brilhar esse ser, para que nós acreditássemos que seríamos capazes. Por isso que ele fala: vocês estão buscando o pão errado. O pão a ser buscado primeiro é um, porque o outro vem. Ou você vai na fonte e toma aquilo que não se esgota, porque esta fonte é inesgotável, ou você vai ficar caçando entre altos e baixos da vida os momentos que se sucedem, e isto é estar amarrado a leis que nós vamos aprendendo cada vez mais, que são leis subordinadas, não são leis primordiais. A lei de causa e efeito, a lei do karma, ela existe, ela é real. Ela funciona e está funcionando para nós, mas ela pode ser, senão não fazia sentido perdão, se não fazia sentido perdão de pecado. Se o karma é tão inapelável assim, para que alguém vai se movimentar para que ele desapareça ou para que haja um perdão de algo que você fez que se desarmoniza com a ordem da criação? E aí ele continua a falar e vai andar sobre o mar. É o momento em que ele vem à noite, os apóstolos cheios de medo, porque nós temos medo, na verdade, da figura crística que vive dentro de nós. E aí ele começa a dizer que ele é o pão da vida.
Mas não é ele Jesus. Não é ele a figura de Rabi de Nazaré, e muito menos um Jesus que a gente põe num altar lá distante, que a gente fica tentando... Não, ele expressou esse poder e disse o seguinte: eu sou o pão da vida e esse pão vive dentro de vocês também. E quem tem esse pão da vida e quem dele se alimenta não vai ter mais fome. Todo o nosso movimento, não tenham dúvida disso. A gente fala muitas coisas aqui que não queira que ninguém seja obrigado a aceitar, mas todos os nossos movimentos são para entender que existe uma natureza divina dentro de nós que precisa ser desperta, e é ela que vai nos levar à libertação. Ela é o Cristo. E ele vai dizer isso aqui o tempo inteiro, até que começa a ter reações. E uma delas vai ser fundamental, porque os cristãos católicos transformam isso no muito respeitável, tá? O momento da Eucaristia. É muito respeitável porque é um momento que realmente tem um simbolismo tão profundo que, por mais que ele possa ser ou ter sido desentendido, ele continua tendo um poder espiritual. Porque o sacerdote naquele momento se conecta a forças superiores àquele processo. Mas você ter brigas seculares que redundaram em guerras e em morte para saber se aquela... Porque ele diz uma coisa aqui que foi entendida literalmente. Jesus fala o seguinte: quando ele fala que é o pão da vida, todo mundo começa a discutir. Eu sou o pão que desceu dos céus. Aí as pessoas, mas vem cá, você não é o Jesus, o filho de José, o carpinteiro? A gente conhece você, cara, teu pai e tua mãe. Como é que você está dizendo que você é o pão que desceu dos céus? Aí ele diz assim: vocês não estão entendendo nada. Eu não estou falando de Jesus de Nazaré, figura. Ele deixa claro, eu estou dizendo da natureza crística que vive em mim. E daqui para diante ele vai começar a apontar o tempo inteiro que essa natureza crística não era prerrogativa única dele. Ela era a natureza crística e divina, por imagem e semelhança de cada um de nós. Só que ao longo da nossa caminhada, optamos por esquecer isso, ou por distorcer isso, ou por viver numa loucura, que hoje nós estamos aqui congregados num planeta que reúne as pessoas que estão e precisam despertar novamente para as naturezas de verdade. É aqui que ele vai citar um verso que é muito mal entendido. Em algum momento ele vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que num contexto muito profundo. Jesus vai dizer o seguinte: você ouviu, você é o pão da vida, como é que você faz que você está ensinando na sinagoga, né? E ele diz assim, eu vou achar exatamente a frase. Eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o maná do deserto, morreram, mas o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo. E os sacerdotes começaram a discutir. Como pode esse homem se dar de comer? Porque ele vai dizer: quem não comer a minha carne, quem não beber do meu sangue, não vai ter a vida. Aí foi uma briga geral, foi uma debandada de discípulos. Verdade, está escrito isso aqui no Evangelho? Saem muitos. Pô, como é que é isso? Pô? Comer a carne, o sangue. Aí ele fala: vem cá, eu não estou falando, vocês não estão entendendo nada, eu não estou falando de superfície da letra, eu estou falando de espírito. As palavras são espírito e viva. E repete: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não vai ter vida. É o símbolo mais profundo de uma natureza profunda, não da carne ou do sangue, que acabou sendo transformado no ato da Eucaristia, que a gente volta a dizer que é respeitável, mas que virou uma superficialização de algo muito profundo. Comer da carne e do sangue da nossa natureza crística é o que nós temos que fazer. Porque quem come da carne e bebe incorpora ao corpo físico aquilo que come e bebe. Se eu entendo isso de uma forma mais profunda, eu estou incorporando à natureza nossa humana aquilo que vem do mais profundo em nós, que é a nossa natureza crística, que está oculta, que está sepultada por milhões de coisas que nós viemos ao longo do tempo criando para nós mesmos e jogando sobre nós mesmos, nos transformando em seres absolutamente escravos de processo. Deixamos de ser criadores da nossa própria vida. Bom, Jesus na festa dos tabernáculos. Se aproximava a festa dos tabernáculos, está escrito aqui com toda... Vocês vejam que Jesus cita todo o tempo as grandes datas do judaísmo.
Algumas sobreviveram dentro do catolicismo, por exemplo, Shavuot, que é o Pentecostes, vai porque no dia de Shavuot os discípulos recebem o que é chamada a descida do Espírito Santo. A Páscoa, porque Jesus acaba sendo crucificado e ressuscita no período de Pêssar. Vai se falar aqui na festa da dedicação, quando a gente tem a festa de Hanukkah, é citada logo depois. E aqui é citado a festa de Sukkot. Os irmãos deles vão dizer para ele assim: olha, está chegando a festa de Sukkot. Por que você não vai para Jerusalém se mostrar? E aqui tem uma frase, tem um capítulo que diz: nem mesmo os seus parentes acreditavam nele. Não sei se vocês leem o Evangelho, mas é interessante a gente ler algumas coisas que ficam saltando. Porque é o seguinte, ó, vou ler aqui para vocês verem que eu não estou inventando. Depois disso, Jesus andava pela Galiléia, não queria andar pela Judéia, porque ali os sacerdotes o queriam matar. Estava perto da festa chamada dos tabernáculos ou Sucotes. Então os seus irmãos disseram: sai daqui e vai para a Judéia, para que os seus discípulos vejam as obras que fazes. Ninguém age em segredo. E ele diz assim: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está sempre aí. O mundo não pode vos odiar, eu odeio a mim. A mim quem? A natureza crística que a gente tem dentro de nós. Todas as constituições religiosas são para, no fundo da história, se contrafaciar ao que nós temos de melhor dentro de nós mesmos. O submetendo, né, a regras, a coisas que vão nos deixando, muitas vezes, um exemplo está aqui, né, já vai falar já. E ele vai assim: subi vós para a festa, vão vocês, eu não vou. Só que aí Jesus mente? Não, né? Não mente, mas ele deu uma enganada nos irmãos. A festa dura 7 dias. Eu não vou usar mais aqui, que eles podem simplificar o texto. Está citado ali, os irmãos vão, mas no meio da festa Jesus vai ao culto. E chega no templo e os sacerdotes já estavam tentando pegá-lo, porque ele batia de frente com a estrutura sacerdotal. Ele falava que cada um podia conhecer Deus e se libertar, e que isto era a grande mensagem dos profetas. Mas vocês estão falando de mim, não dizia que era Cristo. Ele dizia assim: olha, Moisés escreveu sobre mim, ou dizendo, eu sou um profeta também, que complementa a obra de Moisés. Vocês não estão querendo acreditar? Ah, a gente é filho de Abraão. Mas vem cá, se vocês são filhos de Abraão, façam as obras de Abraão. Abraão é o patriarca da misericórdia. O que tinha de misericórdia ali? E aí ele vai aparecendo no templo. E começa a aparecer e a falar coisas. A comentar que essa história, que quem tivesse fé, quem fosse entender que o grande movimento da alma era comer esse pão que não se deteriora, que não termina, que não se esgota. E aí, literalmente citado, chega o 7º dia da festa. Eu vou ler, porque fica mais fácil, senão a gente começa a inventar. Não é que eu invente, mas a gente começa a dar interpretação. No último dia, o dia mais importante de Sukkot, Jesus fica de pé no átrio do templo e fala em voz alta: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Pois quem tem fé em mim, como diz a Tanar, as Escrituras, Torá e mais os profetas, do seu interior, está em Isaías, correrão, ou do seu ventre, em outras traduções, correrão rios de água viva. Aí o Evangelho diz assim: referia-se ao Espírito que haviam de receber aqueles que tivessem fé nele, porque de fato não tinha sido dado o Espírito Santo. Para mim aqui é a explicação que veio depois. Eu entendo até aqui. Porque ouvindo essas palavras na multidão, comecei: esse realmente é o profeta. Outros diziam, um fala: é o profeta, é o Cristo. Mas vem cá, o Cristo é a vida Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo era da família de Davi, vem de Belém, de onde era Davi? Esse cara a gente sabe quem é, ele é filho de José, de um cara que era um construtor. A palavra José nunca foi carpinteiro, a palavra Yotzer significa construtor, José era um pedreiro de classe, vamos chamar, não existia isso, mas alguém remediado. É uma outra balela se tentar jogar Jesus numa pobreza que ele nunca teve.
Porque Jesus, inclusive entre os seus discípulos, há uma briga final, vai aparecer depois aqui, quando Judas Iscariotes, quando a Marta compra um vidro de perfume de alabastro, quebra e joga o perfume, pensa, pô, esse dinheiro a gente podia ter pego para dar para os pobres, ou seja, eles é que davam dinheiro para os pobres. A história da pobreza ela é articulada e depois ela vai servir como contrapartida à riqueza da Igreja Católica, mas o Jesus pobre é também uma visão distorcida. E ele vai chegar nesse momento e vai dizer o seguinte: e de pé no templo no último dia de Sukkot, aquele que tiver fé vai ser do seu interior um canal desses rios de água viva, e quem bebe dessa água jamais vai ter sede. E aí ele é questionado e ele diz: vocês estão olhando as coisas, mas as palavras têm que ser entendidas na sua significação profunda. Muito bem. O que é o 7º dia de Sukkot? É o dia do selo. É um dia onde você sela todas as bênçãos que vêm descendo da água, da árvore da vida. Chega-se a Malchut, hoje eu não baixei a árvore da vida aqui, mas vamos... Quando você chega a Malchut, que é representada pelo patriarca Davi, você chegou ao mundo físico. E quando você está numa festa em que você está... Esta festa é abrir as cabanas para que venha o que está no alto, para que você tenha certeza de que tudo vem de lá. E você faz direito os 7 dias, no sentido profundo do significado desse processo. Você chega no 7º e você entendeu que a bênção desceu e chegou para ser selada e manifestada no mundo físico. E aí Jesus vai usando o simbolismo do 7º dia. Ele tinha dito que não ia, ele chega e aparece. Olha só aqui o sutil significado disso. O Cristo que vive em nós não responde aos pedidos de irmãos. Faz, você está lá, não quer se mostrar? Os irmãos são as nossas constituições partidas de ego, personalidades que nós temos, que se conflitam dentro de nós, que vivem nesta e de outras vidas. O Cristo fica impávido. Se vão vocês. A mim, o mundo odeia, vocês não, vão para lá, que a festa, vocês têm que fazer o trabalho. Só que ele vai. E vai oculto. Porque ele realmente está oculto dentro da gente. E aí ele começa a falar e começa a dizer que esta força de vida tem que ser entendida, vivida e realizada em nós, e usa o 7º dia, que é exatamente o dia em que, simbolizada por Davi, chega a um reino efetivo, real, com poder no mundo físico, mas que partiu do alto. Não foi uma coisa que se conquistou no mundo físico pelo mundo físico. O tetragrama tem 2 letras repetidas para dizer que a bênção vem do alto e se materializa aqui porque a Mãe Divina, representada pela primeira letra do tetragrama, a Mãe Divina Superior, ou Binah, ou Durga, ou Lakshmi, ou Maria, ela precisa se refletir aqui na natureza divina que nós temos dentro de nós, que é representada por esta letra, que nesse momento ela se repete porque elas precisam se unificar. E é isso que Jesus está dizendo. Quem tem fé na natureza crística, ou quem se dirige ao seu interior e entende essa presença como real, e faz esse processo para poder permitir que essa presença venha em contínuo do mais alto ao mais baixo, e a estrela de 6 pontas diz isso, que está embaixo é o que está em cima, isto se torna real. E ao se tornar real, selada, produz efeitos no mundo físico. Efeitos de saúde, efeitos de abundância, efeitos de realização, efeitos que nós podemos atribuir, inclusive, a fatos milagrosos, mas que não são apenas a expressão da força da vida descendo o seu verdadeiro caminho. Eu preciso fazer o primeiro movimento. Eu preciso fazer como os 5 pães, os 2 peixes, o azeite, a oração, a meditação. Esse movimento de ascendência, quando ele toca o ponto, ele dispara esse fluxo de bênçãos, essa água viva. Agora olha o barato da história, no bom sentido. Quando alguém se torna e bebe dessa água,
ele passa imediatamente a fazer fluir do seu ventre essa água viva para compartilhar com os seus irmãos. E se transforma num canal permanente dessa água. Assim se faz um santo, seja em qualquer religião, alguém que entende que os nossos chamados pecados, ou os nossos erros, ou as nossas desarmonias, são apenas frutos de uma ilusão, e quando nós entendemos isso, nós conseguimos conectar o processo e conseguimos reverter qualquer situação da nossa vida. Porque Jesus vai continuar depois dessa festa, que se dá agora nessa época do ano, ele vai falar novamente depois em Hanukkah, e vai virar o ano para chegar ao ápice, que é a ressurreição de Lázaro. Que a última grande vitória para ele mostrar. Primeiro ele multiplicou os pães, mostrando que a parte material é funcional, ok? Mas corre atrás só do pão para vocês verem. Não tem nada a ver, é o pão da vida. E vai mostrando isso ao longo do processo. Chega lá no 7º dia de Sukkot, no templo, e lá ele proclama que aquele que entende a sua natureza crística consegue fazer isso fluir como um rio de água viva para ele e para os seus irmãos. Ele bebe da fonte que está dentro dele mesmo e mostra para todo mundo que se eles beberem, o significado profundo do que é beber, num momento logo em seguida isso se torna uma realidade também para eles. É cura de doenças, é transformação de situações de dor e sofrimento, é mudança de status internos nossos, de ilusão. Esse processo todo se dá, e se dá inapelavelmente, porque essa é a lei. Nós não fomos criados para estarmos no estado que nós estamos. Nós somos criados como filhos e filhas da divindade, e para isso precisamos entender, conhecer esse processo. Isso é conhecer a verdade. Isso é que é libertação. Nada mais. Todo o resto é má interpretação e má utilização, como foi feito ao longo de vários anos. E agora, a ressurreição de Lázaro é o momento final, porque qual é o último inimigo que não se vence? Que é a própria morte. É claro que o simbolismo é mais profundo do que o fato de ressuscitar fisicamente uma pessoa morta. Mas se nós olharmos tudo o que acontece na ressurreição de Lázaro, eu não vou falar mais, que a gente vai falar de Teresa, fica para um outro dia. Mas Jesus manda as pessoas tirarem a pedra. Né? Quer dizer, o Cristo se vale, ele faz uma oração antes, mas ele diz: eu vou fazer essa oração, Pai, não é por mim, mas é por eles, porque eu sei que eu estou ligado a Ti, o Cristo é o próprio Pai, e eu sei que me escutas sempre, mas é por eles que eu vou fazer essa oração. E faz uma oração muito sentida, é a única vez que é descrito Jesus chorando, por amor aos seus companheiros, e puxa Lázaro para fora. Bom, a gente falou dessas má interpretações de quem mergulha dentro dessa natureza divina, como Jesus, como foi mal interpretado pelos sacerdotes na época do Templo de Jerusalém, que viviam nababescamente. Hoje as escavações arqueológicas em Jerusalém mostram, para vocês terem ideia, que existia do templo uma passagem superior suspensa, usada pelos sacerdotes, para que eles não passassem nem no meio de nenhuma, e fossem para suas casas, que eram, para os padrões da época, casas extremamente ricas, porque viviam às custas das doações que vinham para o templo. Mas foi só no Templo de Jerusalém? Não. Infelizmente não. E Teresa vive numa época em que a Igreja Católica tinha chegado a um poder, olha que já tinha passado Francisco de Assis, fazendo uma apologia da pobreza apenas para contrapor a riqueza que já estava se instalando e no poder político que estava se instalando dentro da Igreja. Ele faz uma contraposição e, ao fazer o movimento de doar e fazer abrir mão de tudo aquilo, ele dispara uma lei. A grande lei do universo é: doar significa receber. A gente não tem a coragem de fazer. E quando somos instados a fazer, ainda que quando a gente doe, o doador não faça bom uso, o receptor, desculpe, não faça bom uso dessa doação, né, que a utilize para benefício próprio, aquele que doa vai receber. É por isso que igrejas que a gente, não gosto nem de falar, mas que a gente
às vezes fica achando que não precisavam fazer tantas coisas e chegar a tantas riquezas, as pessoas vão lá e recebem, porque elas estão disparando uma lei real. Não importa quem receba do outro lado, o que vai fazer. Mas ele disparou uma lei, então ele acaba recebendo. Só que o que a gente precisa não é receber só coisas materiais, a gente precisa fazer o caminho certinho. Isso aqui é Sukkot. Sukkot é a gente saber que a gente está num deserto. Falamos de Francisco de Assis, ele que conhecia perfeitamente as Escrituras, fazia dentro da porciúncula onde viviam os primeiros discípulos, as cabanas eram todas exatamente como são as cabanas em Sukkot. Cada sucá, cada cabana era palmeira aberta para o céu. Depois é que quando ele foi para lá, para a cruzada, é que os franciscanos melhoraram tudo, e ele chegou muito bravo, mas já estava no final da sua vida. Teresa, como eu falei a vocês, vive no momento em que a Igreja Católica chega ao ápice do poder. E a Inquisição estava campeando direto. Ela nasce em 27 de março de 1515. É uma ariana. E nós sabemos que Teresa não era fácil. O que ela queria desde criança, e assim foi. E o seu pai tinha adoração por ela, porque a mãe tinha desencarnado muito cedo. E os dons mediúnicos apresentam-se de uma forma exuberante, sob a forma de doença, desequilíbrio. Só para vocês terem ideia, ela passa 4 dias como morta. Ela tem uma catalepsia, fica num estado de profunda morta. E as pessoas já tinham posto ela no esquife e iam enterrá-la. E o pai, que tinha uma intuição, falou assim, não pode, ela não está. Ele não deixa ela enterrar, que sim, seja enterrada, e no 4º dia ela levanta. Imagina o susto que ela deu nas pessoas. Mas ela começa a demonstrar uma profundidade espiritual em meio e misturada com uma intensa atração pela vida material. Conta a história que, na sua mocidade, ela levianamente provocou quase um duelo de morte entre 2 dos seus muitos admiradores, Dom Álvaro e seu primo Pedro Sánchez, que tiraram as espadas, porque ela tinha prometido uma rosa. Ela conta essa história. Ela tinha prometido uma rosa para um, que era só para ele, e para outro, que era só para ele. Quando chegaram a se encontrar, os dois, a espada puxou, e se não fosse a intervenção do seu pai, teria havido um duelo ali. Bom, ela vai para o primeiro convento da Encarnação, onde era uma completa, agora a palavra festa tem outro significado, era uma festa. Tinha um locutório, e esse Dom Álvaro ia lá falar com ela e outras, e ela descreve isso tudo na sua biografia, até que um dia ela tem uma visão de Jesus e aquele movimento entra dentro da alma dela como uma torrente. Ela muda completamente a visão, volta, ainda dentro da encarnação, simplificando a história. Em algum momento ela resolve voltar à regra original do Carmelo, fazer uma reforma da ordem do Carmelo, voltando à pobreza, voltando a, por isso são chamadas as carmelitas descalças, a não usar calçados e não ter rendas e se dedicarem, aí sim, à oração. Ela entendeu o que era a profundidade da oração, e Teresa, a oração de Teresa, eu recomendo a vocês um livro chamado Castelo Interior Moradas, onde ela descreve os 7 estágios da oração, e o último, por isso que ela foi quase posta na fogueira, não foi uma vez só não. Ela mostra o nosso encontro com Deus dentro de nós mesmos, o que no catolicismo isso é uma heresia brutal. Você dizer que primeiro ela dizer que via Jesus já foi um Deus nos acuda. E ela foi salva pelo próprio cara que primeiro veio, Gaspar de Dadza, que foi o primeiro sujeito que veio combatê-la. Veio para castigar, e São Francisco Borgia, que foi também são 2 santos fundamentais na sua vida. Francisco Borgia, que no primeiro momento ouve e diz assim, as pessoas estavam esperando que ele dissesse, não, vamos botar essa mulher na fogueira, essa moça é uma santa. Ela tem uma conexão com Deus. E ele tinha autoridade, já naquela época, era um jesuíta muito respeitado. Mas naquele momento, Teresa nasce em 1515, vai desencarnar em 1582. É a época que o Lutero está tocando a reforma, direto em confronto com o padre. Quando ela aparece com esse processo de reformar a ordem carmelita, a primeira coisa de que ela é acusada é de ser luterana. Imaginem, ela foi quase para a fogueira muitas vezes. E quando ela conseguiu, por intervenção de um outro santo chamado Pedro de Alcântara, se poucos sabem que esse santo é o padroeiro do Brasil, dá o nome ao nosso imperador Pedro II.
Pedro de Alcântara foi um franciscano espanhol que reformou a ordem franciscana, fazendo voltar aos princípios de Francisco de Assis, um grande médium de efeitos físicos, usando a linguagem espírita, que levitava. Inclusive, quando Teresa estava para ser condenada, já num segundo momento, ele se materializa dentro do tribunal e a defende. E todo mundo fica espantado, né? Se bilocava. E ele foi a pessoa que conseguiu circundar Teresa e permitir que ela começasse a fazer os movimentos. Ela funda um primeiro mosteiro, que ainda existe hoje, fora das muralhas de Ávila, num lugar na época que era ermo, o mosteiro de São José, que era o seu grande protetor. Ela sempre dizia: tudo que eu peço a São José, e na minha vida tudo que eu pedi, nada ele me negou, e nunca me nega. O mosteiro de São José, que é o primeiro mosteiro reformado, e vai passar os seus outros anos de vida. Ela vai desencarnar com 60... Quem faz a conta aí de 1515 para 1582? 67 anos. No dia de São Francisco de Assis, ela vai fundar 16 mosteiros, e mais deixa 2 por serem fundados. E uma luta, imagine, uma mulher com 4 companheiras, que foram, acho que saíram da encarnação com ela para fundar esse movimento descalço, e depois com a ordem masculina, onde ela recebe o prior da ordem carmelita masculina, chamado Frei Graciano, e o Frei Juan de la Cruz, um cara muito bonito, alto e tal todo, e um outro um sujeito baixinho, que é a famosa história, né, que ela, oba, já tenho, quando eles vieram se oferecer para formar a ordem reformada, né, do masculino, ela diz: já temos um frade e meio. Ela era muito espirituosa, manteve esse status a vida toda, passou vários momentos de traição, inclusive em lugares que ofereceram para ela. Uma determinada nobre, num dos seus últimos conventos, oferece e queria regalias. E ela diz: que regalia coisa nenhuma, só porque você me deu? Você não deu para mim, você deu para a ordem, para Jesus, não vai fazer. A mulher denuncia, é a última denúncia para a Inquisição. Pegou escritos dela e disse: olha, essa aqui é uma luterana. E a coisa rola, e aí que vai se materializar Frei Pedro de Alcântara, e a defende. E ela vai nesse bate-rebate, andando pela Espanha numa carroça, né? A Espanha é a maior parte da Espanha é árida. E ela vai passando por aquilo com todas as dificuldades do século XVI, consegue fundar conventos, ganhando casas, e aí ela chega, ela mesma ajuda a combater, e vai juntando pessoas, e vai juntando a volta, a ordem cresce, e no final ela acaba sendo efetivamente respeitada porque mostra a sua santidade. Por quê? Porque para ela a única coisa que ela fazia, ela achava o trabalho dela de fundar os conventos apenas um contínuo, um complemento ao principal trabalho, onde ela expressa nos seus livros, que era conhecer a divindade, que ela referia como católica, a Jesus dentro dela e as suas monjas. O grande trabalho das carmelitas era orar, e continua sendo até hoje, né? Se vocês vão lá no convento de Santa Teresa, elas estão ali na clausura, você dá uma oração, elas fazem, mas ela movimenta o poder da oração como algo real. Não era apenas alguma coisa burocrática que se devia fazer aos domingos ou nas missas, ou tantas e tantas. Ela traz a realidade e o poder da oração de volta, e mostrando que esse era o grande caminho para cada uma das pessoas, que vivessem ou não em ordens clausuradas, mas que fosse um exemplo para tudo, e consegue levantar o catolicismo dentro da Espanha, que naquele momento estava com uma pressão. A Inquisição foi o ápice do poder da Inquisição. Ela consegue sobreviver àquilo e deixar esse rastro de luz pela história, não só física como espiritual do mundo. Muitos falam que ela é a própria Maria de Magdala, reencarnada, que foi a grande companheira de amor de Jesus, né? Há gente que acredita até que tenham tido uma relação mesmo de marido e mulher. A gente não entra nesse mérito, porque não faz diferença, o que importa era a pureza do amor que existia entre os dois. Como ele se expressou, não importa. Mas era realmente tal o amor, e inclusive ela é vilipendiada até pelos estudos psicológicos modernos. Freud pisou numa bola danada com ela.
por mais que a obra dele seja importante, a fixação dele na energia sexual como alguma coisa, né, que viesse e fosse possível de se fazer separar da energia de vida como um todo, ele colocava a Teresa como uma pessoa com uma repressão sexual absurda. E aí tem um momento em que ela é a chamada transverberação, em que ela está num dos êxtases e ela vê um anjo iluminado com uma lança, e essa lança tem uma ponta incandescente que várias vezes faz o movimento de penetrar o seu coração e tirar, e ela entra num êxtase absurdo. Isso é energia sexual? É, mas muito longe de ser repressão, como Freud simplificou de uma forma infeliz. A energia sexual é um padrão elevadíssimo, porque se nós vamos estudar, a gente vai olhar Jesus, olha, só para a gente entender uma coisa, como a energia sexual entendida nesse padrão elevado, ela abre portas, e é uma pena que a humanidade seja tão doente ainda dentro desse nível, né, de entender essa energia como parte da humanidade. Só para você entender, Teresa, quando Dom Álvaro vai, aquele que o cortejava, tentou tirá-la do convento para que ela casasse com ele, ela disse: eu só tenho um amor, eu tenho um marido, é Jesus. E ele é o meu amor, e eu vou ser a quem eu vou me dedicar a vida toda. Ele é o meu esposo. E ela vai seguindo a vida toda dela usando esse argumento. Aí a gente imagina, quantas esposas tem Jesus? Todas as freiras são. Mas isso é bonito. Isso é mostrar a energia desse amor, quanto ela é poderosa e quantos filhos tem a mãe. Nós estamos muito longe desse nível ainda como sociedade. Mas ela bateu espetacularmente dentro desse processo e soube viver isso a sua vida até o final, e tanto que no final da sua vida era uma santa em toda a plenitude. Tanto que quando ela desencarna em Alba de Tormes, que até onde está o corpo dela, ela estava voltando para Ávila, não aguenta, desencarna ali. A primeira coisa que as pessoas fizeram com todo santo era cortar o braço dela fora. Isso porque depois de, 4 semanas abriram o túmulo, ela estava absolutamente como Yogananda, incorrupta, com a pele completamente... então pronto, cortaram o braço, tiraram um dedo, mandaram não sei para onde, coração, fizeram um esquartejamento para pegar o corpo. Ora, o mundo físico tem essas coisas. É claro que o processo todo termina no mundo físico, é o que vai acontecer no 7º dia de Sukkot, e é o que acontece quando a gente entende como esta bênção infinita se manifesta. Então até um corpo físico pode sim guardar vibrações que vão se refletir, como as pessoas, né, pegavam no manto de um santo, tocam, né? Aquele rapaz que foi curado pegou uma imagem da irmã Dulce, colocou nos olhos, porque é um processo que a gente pode usar instrumental físico. Com os santos vai um exagero que vão tirando para dar do corpo, mas ok. Mas era tão grande a santidade dela que as pessoas correram para fazer isso. Né? E ela passa a ser reconhecida no final da vida, como sempre, com uma unanimidade absoluta, não só na Espanha como no mundo. É a primeira doutora, declarada doutora da Igreja, pelo Papa Paulo VI, pela profundidade, vou te passar já, do que ela escreveu, do que ela fez. Então hoje, na verdade é amanhã, e a gente, que é o dia de Teresa d'Ávila, eu queria muito trazer, porque ela soube entender o espírito do Cristo e viver esse espírito dentro dela, com a força da sua oração, que na verdade é a grande meditadora. Se você for olhar os trabalhos de Teresa d'Ávila, tirando as superficiais entendimentos do catolicismo, nós vamos entender a mesma profundidade de um trabalho meditativo de um Paramahansa Yogananda, de um mestre de outras religiões. Gente, porque é assim, é tudo um. Então quando a gente entende a natureza profunda, não pode ser diferente, porque tudo é um. Nós vamos chegar sempre à mesma fonte, sempre à mesma origem. Não há como. Se tiver chegado a outra, está errado. Isso eu tenho convicção em falar. Agora, católico, olha aqui, não precisa meditar no Yogananda não, você tem aqui Santa Teresa, ela que sabia como é que era meditar. Não. Gente, nós não estamos mais em fase, nem em época disso. A gente está em época de entender a grandeza de cada um que possa ter contribuído ou contribua nesse momento em que o mundo precisa tanto de despertar. Fala lá, Gilberto. Sobre aqueles dois
fatos rapidinho, da travessia dela do Rio. Vocês querem ouvir essas historinhas dela? O caso também dela com esse fantástico São Juan de la Cruz, quando expressa uma realidade. Assim, tem vários causos, né, de Santa Teresa d'Ávila, muitos, porque ela realmente tinha uma expressão, assim, tem vários, né? Então, já que você me provocou, elas obedeciam regras muito duras quanto a jejum, oração, e ela viajava pela Espanha, ao mesmo tempo estava lá em contato com todas as pessoas. Num determinado momento, ela vai indicada por amigos eu não me lembro qual foi a cidade, acho que é Valladolid, onde ela ia ter um local para montar o seu convento. E ela tinha que negociar com uma carta com a pessoa que era dona e que ia doar, e ela ia comprar. Ela tinha trazido para comprar o terreno para fazer. E aí, ela compra e tal, e a pessoa que vendeu para ela escreve para o amigo que a havia indicado. E diz assim, poxa, eu já fiz tudo negócio com essa pessoa que você me mandou, mas vem cá, você me falou que me mandava uma monja para conversar comigo, para negociar o terreno. Tem um engano nisso. Você não mandou monja, você mandou um homem de barba. Machismo à parte, né? Ela era... Ela, quando botava o negócio na cabeça, queria sair de baixo. E desde pequena foi assim. Um determinado dia ela faz um banquete para ela, assim, com as freiras, e ela adorava em Ávila. O prato típico é a perdiz. É o prato típico até hoje. Quem vai a Ávila tem restaurantes que tem lá o prato a perdiz, que é bem... E aí, quando chega na mesa, perdiz, e as freiras, elas faziam um jejum, elas tinham toda uma regra. As freiras olham para ela e assim, e agora? O que a gente faz? Come ou não come? Aí ela solta a seguinte frase: minhas irmãs, quando jejum, jejum. Quando perdiz, perdiz. Pega o e começa a comer. Uma outra, ela está no meio da história toda e andava em burro, mula, né? E um belo dia, ela ainda, certamente mantendo a beleza, vai subir numa mula, puxa o hábito e fica, naquela época, né, a canela dela aparece. Aí a pessoa que estava ajudando não aguenta, né, ver aquilo e fala assim, madre, mas que belas pernas a senhora tem. Aí você pode dizer, o que ela vai fazer? Dá uma coisa, olha para ele assim, muito sério, e fala assim, pois então, olhe bem, porque vai ser a primeira e a última vez que o senhor as verá. E essa história do rio, ela também, por cada hora era um negócio, e na Espanha, quando chove, chove também exageradamente, ainda que áreas áridas é assim, e ela estava em meio de uma tempestade e tinha de cruzar um rio. Pô, vamos, não vamos, não vamos, vamos. E foi um negócio, quase afogou todo mundo, e ela do outro lado falou assim, nossa gente, Senhor, puxa vida, a gente quase morreu aqui, eu estou pedindo ao Senhor, só me dá uma dessa, a gente não precisava poupar, né? Aí ela, contato direto com Jesus, ouve a voz assim, mas filha, assim é que eu trato os meus amigos. Aí ela vira assim, é por isso que o Senhor os tem tão poucos. Ou seja, não tinha problema de falar o que pensava, porque tinha dentro de si uma percepção de verdade muito mais ampla. E é para nós, eu volto a repetir, uma figura de mãe, de auxiliar, de condutora, que tem nos guiado, muitos de nós, ao longo dessas encarnações que se sucedem. E eu espero que a gente agora nessa consiga ter um vislumbre e, mais do que isso, um entendimento desse processo profundo que ela viveu, né? Inclusive até pelas suas origens judaicas de segunda geração, né? E tinha foi acusada, inclusive, de ser propagandista da Kabbalah, entre outras acusações. Então vamos fazer a nossa meditação final. Lembrando desse dia, hoje nós estamos em meio a Sukkot, a gente tem essa semana até o dia 21, de 20 para 21. Então vale a pena. Vamos. Eu sei que vocês ficam sentados muito tempo nessas cadeiras, que não são a supra-sumo do conforto. Quem quiser se esticar, porque
O que a gente faz agora é aproveitar a presença dos amigos espirituais que estão conosco. E eles estão dispostos sempre, como sempre, a nos doar a força viva desse amor, dessa cura. Cura no sentido amplo da palavra, a se expressar nas nossas vidas, em todas as circunstâncias. Mas lembrando que a oração verdadeira parte sempre do pressuposto da união nossa com cada um dos irmãos que compartilham a caminhada conosco. Então vamos respirar, fazendo 3 ou mais respirações profundas, percebendo o que respirar nos proporciona. Não é apenas o movimento do oxigênio e do dióxido de carbono físicos e dos outros componentes do ar, mas são os campos de energia, as energias sutis. E respirar com essa atenção imediatamente aciona as estruturas mais profundas da nossa alma. E cada hausto se transforma num beber de luz. E lembrando dessas palavras imortais, um beber de uma água viva, nós podemos sentir cada célula do nosso corpo vibrar intensamente e termos a certeza de que os amigos que aqui estão se valem desse nosso momento de introspecção, de mergulho na nossa natureza verdadeira, para instilar em nosso ser as energias sublimes que trazem já e que canalizam pela consciência em que vivem. E que Teresa d'Ávila, a quem nos dirigimos em profunda gratidão, possa, por misericórdia, ela que também é a expressão, como dizia o nosso querido irmão Luiz da Rocha Lima, Lídima da Mãe Divina, possa nos abençoar. Cada um de nós nesse momento, eu vou ficar um pouco em silêncio, se valendo ainda da respiração, perceba não só a nossa estrutura física e sutil ser tocada por essa luz, mas vamos sentir como aqueles que amamos nesse momento também recebem. Mas que não sejam apenas os mais chegados, familiares mais amados, pais, filhos, maridos, mulheres, irmãos, mas que nós possamos sentir como o amor é capaz de expandir a infinitude da luz divina, para que esse pequeno recinto se transforme numa sucá, numa cabana, e que desapareça o teto, mas que apareça e se firme a nossa certeza de que, vendo as estrelas do céu, nós podemos enxergar além delas. E abrir a nossa alma para a bênção, para a luz, como uma brisa suave e perfumada, o toque de amor dessas irmãs. Alimente o nosso espírito com esse pão vivo
mas que nós sejamos capazes de acender e manter acesa essa chama em todos os momentos de nossos dias, para que cada dia de nossa vida tenha a sua expressão e o seu poder. E a gratidão nos tome por completo. E com ela a certeza de que seremos libertos por conhecer a natureza divina que vive dentro de nós. Eu te agradeço, Teresa, pelo amor que nos concedes, pela mão que nos guia, e nos orienta. Que cada um que está conosco, mesmo aqueles que não estão aqui fisicamente, que se ligam a nós nesse momento, compartilhe do banquete divino que nos é servido e que possamos sair do recinto físico fortalecidos em todos os níveis de nosso ser, da fonte mais pura de nossa alma, à célula aparentemente mais humilde do nosso corpo físico, irradiando-se a todas as circunstâncias. Essa luz curadora, renovadora e libertadora. Mais uma vez, a gratidão e a paz que queremos fazer, coroar os movimentos que aqui hoje fizemos nascer juntos. E que não desistamos, perseverando, dia um após o outro, certos de que essa luz brilha e brilhará sempre em nós e através de nós. Graças a Deus. Obrigado a todos, uma ótima semana.